Olá, seja bem-vindo mais uma vez, você cliente da IP, e vamos para a nossa terceira aula sobre mercados de derivativos. Vamos falar sobre um derivativo muito importante, que é o CFD, muito utilizado nos mercados internacionais para fazer operações de trading, fazer operações de hedge, de carteira, utilizando pouco dinheiro, e vale muito a pena usufruir desse tipo de ativo, né, desse tipo de benefício. Bom, então uma introdução ao mercado de CFDs. Nós vamos falar o que é e sua nomenclatura, mercados para atuar com os CFDs, níveis de alavancagem do CFD. Então ele é um derivativo, ele te permite utilizar mais dinheiro do que você realmente precisaria deixar ali como margem de garantia. Vamos falar um pouco dos tipos de operações que os clientes costumam fazer com esses ativos, né, que gestores também costumam fazer com esses ativos, e citar alguns exemplos, depois mostrar na plataforma como que você encontra esse tipo de ativo. Bom, o que é um CFD? A definição de CFD. Eles são contratos negociados entre os investidores e que possuem a característica de ser idênticos aos seus ativos objetos, né, ou a seu ativo objeto. Então, ele é um derivativo, ele deriva de um ativo objeto, e aí o preço do CFD é exatamente o preço do ativo objeto. Se uma ação, por exemplo, custa $10, o CFD dessa ação vai custar exatamente $10. E que te permite entrar comprado e vendido no ativo. Então, se você acredita que aquele ativo vai subir, você pode comprar aquele CFD. Se você acredita que o ativo vai cair, você pode entrar vendido, fazer uma aposta de baixa, fazer uma operação que você ganhe com a queda do mercado e utilizando muito pouco dinheiro. Essa que é a vantagem do CFD. Ele te permite fazer um hedge, ele te permite tomar uma posição com pouco dinheiro. E o objetivo do CFD é proporcionar apenas a liquidação financeira daquela operação. Então, por exemplo, se você compra o CFD de uma ação, você tem o objetivo de vender aquele CFD e absorver apenas a liquidação financeira desse ativo. E é por isso que a sigla tem esse nome, contrato por diferença, porque você tem o objetivo apenas do objetivo na diferença financeira da compra e da venda daquele título, tá bom? Um detalhe muito importante é que se você tem um CFD de ação e aquela ação paga o dividendo, você recebe esse dividendo também. Então, a contraparte do CFD, você está comprado, a contraparte está vendida, e aí o lucro da operação vendida dessa contraparte, na hora que essa ação fica X, é o dividendo que você recebe. Mas é mais um benefício do CFD. Se você tiver CFD de ações, você ganha dividendos também. Bom, isso que importa. E vamos falar um pouco de nomenclatura. Então, o ativo objeto é o ativo do qual o CFD deriva. Juros é o valor pago pela posição no CFD. Então, como você vai utilizar menos dinheiro e vai poder entrar numa posição maior, você paga uns juros nessa operação, mas que é muito baixo. Nós vamos mostrar aqui em alguns exemplos esses juros e que viabilizam totalmente a operação, né? Vale muito a pena mesmo com esse juros pequeno. A margem de garantia, que é o valor necessário que você precisa ter na conta para poder tomar aquela posição. Então, por exemplo, se eu vou operar $10.000, eu preciso ter no mínimo $1.000, no caso de ações, que é um dinheiro que eu preciso deixar em garantia na corretora, para se caso aquela operação me der um prejuízo. Então, como a corretora não sabe se você vai ter um lucro ou um prejuízo naquela operação, ela precisa de uma garantia para você poder tomar aquela posição no CFD. Então, nós vamos falar de margem de garantia e a alavancagem, ela está relacionada com a margem de garantia. Então, por exemplo, a alavancagem é o nível permitido de exposição no ativo. Se eu tenho uma margem de garantia de $1.000 e eu posso operar $10.000, eu tenho uma alavancagem de 10 vezes.
Porque eu deixo $1.000 na corretora, mas eu posso operar 10 vezes mais o que eu tenho de dinheiro naquela operação. Então, é praticamente o mesmo conceito, né? A margem de garantia e a alavancagem, né? São números iguais aqui. Bom, e aqui eu já preferi trazer um exemplo, porque o conceito ele é relativamente simples, né? E o mais importante é saber o que nós podemos fazer com o CFD. Então, aqui eu tenho uma ação, que é o Facebook, né, negociado na Nasdaq, são ações do Facebook, e eu tenho o CFD no meu lado direito. E reparem que as informações sobre o ativo são exatamente a mesma. Eu tenho 100 lotes comprando a 183,44, eu tenho 200 a 183,45 e aqui do outro lado também. E o detalhe está aqui, ó. Eu quero comprar 100 ações do Facebook e pagar 182,54. Isso vai me dar um valor nominal de 18.254 dólares para tomar essa posição. Eu vou pagar 15 dólares de corretagem. Tá bom? No caso do CFD, eu também vou operar esse volume nominal, tá vendo? Mas o quanto eu preciso de dinheiro na corretora é 1.873 apenas, né? Então, nesse caso aqui, eu teria que ter 18 mil dólares para comprar a ação, mas para comprar o CFD do Facebook, eu preciso ter só 1.800 dólares. E aí você imagina que para um cliente que tem pouco dinheiro na conta, ou que quer se alavancar, né, que quer se expor mais, é um instrumento que vai replicar exatamente o preço da ação do Facebook, né? Ele é exatamente o valor da ação do Facebook. E você vai pagar 2 dólares, né, por dia para ficar posicionado com 18 mil dólares. Né? E a gente vai ver quanto que isso aqui vai dar. Então, o ativo objeto, ele é o Facebook, nesse caso, 100 ações do Facebook, né, que eu estou operando. E os juros é menos 2,11 dólares por dia. E fazendo a conta aqui, se você multiplicar isso aqui por 252 e dividir pelo volume financeiro, você vai encontrar uma taxa de juros de 2,9% ao ano. É isso para todos os ativos, né? E esse aqui é um análogo ao BTC no Brasil, ao aluguel de ações que você faz, né? Tanto na hora do termo quanto na hora de entrar numa operação vendida. Só que no mercado internacional isso aqui é fixo, né? que é 1% mais a LIBOR. É assim que eles chegam nessa conta, é 1% mais a LIBOR. E no Brasil eu já cheguei a tomar aluguéis de 10%, por exemplo, 15%, porque isso aqui é variável. Mas lá, devido à liquidez, já é pré-definido, né? E você paga 2%, 2,9% para se alavancar. Muito mais aqui, né? Para se alavancar em 10 vezes. A margem de garantia é esse quadradinho amarelo aqui, 1.873,10. E a alavancagem foi de 10 vezes, tá vendo? Da margem requerida. Então, eu estou operando 10 vezes mais do que eu preciso ter de dinheiro. E nós vamos ver nos próximos exemplos que a margem de garantia ela varia de acordo com o título. Então, por exemplo, se for um CFD de ação, você exige uma margem. CFD de índice é mais, né? E aí nos próximos slides nós vamos ver. Principais mercados para se atuar com CFDs. É o mercado de ações, é o mercado mais operado, né, com CFDs. Os índices e depois o mercado de commodities. Você tem outros mercados também operando CFDs. Você pode operar um CFD de uma bond, você pode operar também um CFD de Forex, né? Mas os mais utilizados e os mais fáceis de entender também são os CFDs de ações, de índices e de commodities. E a negociação é muito simples, né? Você pode comprar ou vender uma ação, um índice ou uma commodity apenas negociando o CFD sem ter que se preocupar com o aluguel de ação, né? Então, os mercados que não possuem o CFD, você tem que ir até o custodiante dos títulos ali da bolsa, ver se ele tem aluguéis disponíveis, tomar o aluguel e fazer essa operação sempre que você faz uma operação de alavancagem em ação ou se não uma operação vendida. No CFD não.
No CFD você comprou ou vendeu, já acontece tudo de forma automática na sua plataforma e aí eles te fornecem apenas a liquidação financeira. Então, muito simples. E aqui falando um pouco da alavancagem e das margens de garantia, então a margem de garantia é a quantidade de dinheiro que você precisa deixar em garantia, né, para se operar um volume financeiro maior. Então, por exemplo, se eu quero operar 10 vezes mais do que eu tenho, eu preciso deixar $1.000 de garantia na corretora e isso acontece também automaticamente na plataforma. Você pode comprar e vender o CFD a hora que quiser, né? E a margem de garantia serve para você aumentar os seus ganhos, né? Aumentar a sua exposição, caso você identifique uma oportunidade de negócio onde vale a pena se alavancar, se expor mais. E aqui nós temos os níveis de alavancagem, né? Então, para ações, você tem uma exigência de margem de 10%. Consecutivamente, você tem uma alavancagem de 10 vezes. Então, num exemplo de margem de $1.000, você poderá se expor, né? A exposição permitida para você é de $10.000. No caso de commodities, a margem é de 4%, 25% é o nível da sua alavancagem, e aí com $1.000 você consegue operar $25.000. A exposição aumenta aqui. E para índices, você tem 2% de margem, né, que é requerida para você operar um índice, um CFD de índice, e você pode operar 50 vezes o volume que você tem. E aí, para $1.000, você poderá operar $50.000. Né? Isso não significa que o CFD seja um ativo arriscado, né? Porque você pode operar CFDs, né, olhando apenas o nível da sua exposição e com uma margem muito pequena, né? E diversificar bastante sua carteira. Mas ele te permite também alavancar bastante, tomar operações mais agressivas no mercado. Então, tudo vai depender do valor nominal que você está utilizando na operação. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para nós identificarmos esse nível de alavancagem. Ó. Então, aqui no caso da Chevron, para eu operar 100 ações, tá vendo, da Chevron, um volume de 11.479, e ele me exige uma margem de 1.200. Aqui é o meu juros, né, 1,33. E aqui nesse exemplo você pode negociar 100 ações da Chevron, que equivalem a 11.479, mas por apenas $1.200. Né? Então, se eu tenho uma conta de $5.000 aqui, eu poderia comprar 100 Chevrons com CFD, negociando 11.479, mesmo sem ter esse dinheiro. Um outro exemplo que eu trouxe foi a da prata, né? Então, da commodity. Você tem para negociar 200 onças de prata, que equivalem a $3.396. O cliente precisaria apenas ter $276,52. Então aqui tem a cotação, são 200 onças Troy, né, que tem um pouquinho de diferença da onça comum, e que ela é utilizada para onças de metais. Então, na aula sobre futuros, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as onças, né? As medidas aqui de metais. E nesse caso, ó, a alavancagem é muito maior. Então, quando você vai para um CFD de metal, né? De commodity, você tem uma maior alavancagem. E agora, de S&P 500, então CFD de índice. Para negociar um contrato de S&P 500, equivale a $2.604, o cliente precisa ter apenas $65. Né? E aqui você imagina que, por exemplo, se eu tivesse uma carteira de $5.000 de ações, né, eu quero me proteger de uma possível queda nas ações, de uma possível queda do índice. Eu faço um hedge vendendo 2 contratos de S&P. Eu precisaria ter apenas $120, $130 aqui para fazer um hedge na minha carteira. Então você está se protegendo mais ainda do mercado, né?
Não significa que você, por estar utilizando o CFD, está se alavancando. Nesse caso aqui, no caso de um hedge, você está se protegendo mais ainda, né, de movimentos abruptos ali do mercado. E falando um pouco das vantagens, então, de se operar o CFD. Você tem a alavancagem, né, te permite exposição maior, retornos maiores. Você tem a especulação tanto na parte comprada como na vendida, então aumenta a oportunidade para traders, né, e o pessoal que faz day trade, então poder entrar em índice comprado e vendido por CFD é uma boa opção, uma ótima opção. Diversificação te permite entrar em mais ações, né, com volume financeiro maior e diversificar a carteira, né? Às vezes, se eu tiver uma carteira de 10 mil dólares e quiser comprar 20 títulos, isso não vai ser possível apenas com ações, né? Teria que alocar um volume muito pequeno em cada ação. Com o CFD, não, ele te permite diversificar mais, entrar em mais oportunidades e te permite operar vendido, né? Você pode apostar na baixa das ações, dos índices, das commodities, né, diretamente na ação no mercado internacional. Não pode, ou é mais difícil, né, porque você tem essa dificuldade do aluguel. Bom, e os tipos de operações feitos em CFDs, para todos eles você pode entrar comprado e vendido, né, que são operações básicas, né, de você fazer swing trade comprado, ou position trade comprado, ou swing trade vendido. Mas tem algumas que são mais utilizadas aqui, algumas operações específicas. Para ações, nós temos o costume de fazer, além do trade comprado e vendido, long e short utilizando CFD. Então você vai ter uma margem muito pequena requerida e você pode entrar numa operação comprado e vendido ali, uma operação casada com duas ações. E você pode inclusive fazer uma venda coberta, alavancada, né? Então você compra uma ação, vende a opção, as duas operações vão te chamar margem, mas você se alavanca nessa operação também, que é um hedge ali. Você pode inclusive também fazer um COI, né, fazer uma operação estruturada utilizando CFDs de ações com opções, que são os dois derivativos, e ficar com um hedge muito forte, né? Para commodities, também o long e short, mas aí o long e short entre bolsas, né? Então, por exemplo, você opera a saca de café em Chicago e em Londres, e aí consegue fazer um hedge nessas duas sacas, vende de Londres, compra de Chicago, por exemplo, e o hedge na agricultura, dos agricultores. Então, por exemplo, se eu sou um agricultor, eu tenho um plantio ali de soja, eu quero fazer um hedge no mercado internacional, eu posso entrar vendido já no CFD de soja, travando o meu lucro na operação futuro, né? Isso eu posso fazer tanto com o CFD quanto com o mercado futuro. E depois no final eu vou falar a principal diferença entre o CFD e o mercado futuro. E aí no caso dos índices, de CFDs de índices, muitos clientes nossos utilizam para o day trade, né? Então você pode fazer o day trade ali por causa do nível de alavancagem, né? 50 vezes mais, margem baixa, e também o hedge em carteira. Então se eu tenho uma carteira que ela acompanha o índice, então quando o índice sobe, minha carteira sobe, eu tenho apenas ações compradas. Se eu tiver uma previsão de queda no índice, ou se eu tiver com receio de uma queda no índice, eu posso fazer uma operação vendida no CFD de índice aqui, para me proteger. Bom, então é muito importante saber isso também. E agora eu vou mostrar na plataforma como é que nós fazemos esse tipo de operação. Bom, aqui nós temos a plataforma do Saxo Trader Go, né, logado aqui. E sempre que eu pesquiso um ativo, por exemplo, sempre que eu coloco, vou utilizar ali o Facebook, ele me aparece algumas opções, tá vendo? E uma delas é o CFD. Então, quando ele tem um mais aqui do lado, significa que esse ativo está listado em outra bolsa. Então, aqui nós temos na bolsa alemã. Aqui embaixo eu tenho as opções negociadas no mercado de Chicago. E aqui eu tenho o CFD no Facebook na Alemanha e o CFD na Nasdaq. Então, por exemplo, eu vou pegar a ação primeiro, só para a gente ver quanto que eu iria precisar de dinheiro. Então, para comprar 100 ações, eu preciso de 17 mil dólares e 500. Aí, no caso do CFD,
de Facebook para comprar 100. Ó, eu preciso apenas de 1.794. Muito menos. Muito menos. No CFD de índice também, o S500 é o código do S&P 500, ele tem um CFDzinho /I, né? E aí, para negociar o S&P 500, vou colocar uma ordem limite aqui. Então, um contratinho de S&P 500 me chama 66 dólares de margem e o valor nominal que eu estou operando é 2.632. Vou mostrar também o gráfico do CFD. Então, no caso aqui, essa aqui é a ação do Facebook. Então, ela deu uma retraída boa, 1,75 e 13. Tá vendo? E no caso do CFD, ele é idêntico, tá vendo? 1,75 e 13, os mesmos dados. Eu posso operar tranquilamente, utilizando pouco dinheiro. Aqui eu vou fazer uma operação. Então, S&P subindo. Vou ver aqui o gráfico intradiário. Eu vou querer comprar o S&P 500 a mercado. Eu venho em Overview, clico em Trading. Vou enviar uma ordem a mercado, para ela ser executada agora, de 10 contratos, para operar 26 mil dólares, quase 700 dólares de margem, e clico em comprar. Confirmo. Pronto. Já tenho uma posição ali em S&P 500 comprado. Eu estou operando 26 mil dólares. E aqui, o meu lucro e prejuízo é exatamente a diferença entre a pontuação do S&P, então quanto que ele subiu após a minha compra, e a minha venda, multiplicado por 10. Tá bom? Então, concluímos aqui nossa aula introdutória para CFDs. É muito importante saber as regras desses títulos, ter esse conhecimento que é possível você tomar posições compradas e vendidas nos ativos utilizando pouco dinheiro, para te dar mais oportunidade de hedge, mais oportunidade de ganho, uma variedade maior de estruturas de operações que você pode fazer para absorver os movimentos do mercado. Se você tiver qualquer dúvida, por gentileza, nos encaminhe aqui, que será um prazer responder. E aqui estão nossos endereços, site, e-mail. Pode mandar uma mensagem para cá que nós respondemos. E muito obrigado pela presença, um forte abraço, até a próxima aula.